Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2015. E essa questão diz o seguinte: pegue essas três afirmações, marque verdadeiro e falso, tá? Sobre lugar geométrico. A afirmação 1, ele diz o seguinte, olha, o lugar geométrico do ponto médio de um segmento AB com comprimento L fixado, cujos extremos se deslocam livremente sobre os eixos coordenados é uma circunferência. Essa questão, quando eu fui aqui preparar ela para resolver, né, para videoaula, ela aqui é polêmica, ela tem uma dupla interpretação, tá? Então, daqui a pouco eu falo dela, mas eu vou falar a segunda, o item 2 e o item 3 primeiro, e no final eu volto para explicar essa dupla interpretação. Então, está dizendo o seguinte, na afirmação 2, o lugar geométrico dos pontos x e y, tais que temos esse jogo aqui todo, é um conjunto finito no plano cartesiano R2. Então, em outras palavras, eu pego um conjunto C como sendo o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que nós temos aquela equação toda aqui, ó. É menos xy ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 2xy igual a zero. E repara que é o seguinte, isso aqui é uma equação, vamos dizer, polinomial, né? Tanto em x quanto em y, vamos dizer assim. E o que eu quero saber é se esse conjunto é finito. Mas olha só, observa o seguinte, deixa eu botar aqui um item 2 que eu esqueci, né? Observe o seguinte, o x aparece em todos os fatores aqui. Então, se eu botar x igual a zero e eu escolher y qualquer, ele pertence ao conjunto C, mas para qualquer y real. Eu posso tomar 1, 2, 3, 10, π e vai valer. Então, em particular, C ele é um conjunto finito. É um conjunto infinito. E, portanto, essa afirmação aqui ela é falsa. Bom, agora o último é os pontos 2, 3, ou o item 3, né? Os pontos 2, 3, 4, menos 1 e 3, 1 pertencem a uma circunferência. Novamente, isso aqui tem várias maneiras de dizer o mesmo problema, mas é o seguinte, se os três pontos não forem lineares, né, colineares, então ele vai formar um triângulo. E a gente sabe que todo triângulo, eu vou errar esse círculo aqui, todo triângulo ele é inscritível numa circunferência. Tá? Então, dado um triângulo, eu sei que tem uma circunferência inscrita, ou seja, eu tenho uma circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Em outras palavras, se esses pontos não estiverem alinhados, então eles vão pertencer a uma circunferência. A questão, e aí que vem o segundo ponto, que é o seguinte, se os três pontos estiverem alinhados, então ele não pode pertencer a uma mesma circunferência. Por quê? Porque a interseção de circunferência e reta é no máximo 2 pontos. Pode ser 2, pode ser 1, se for tangente, pode ser 0. Então, essa questão aqui, essa afirmação 3, ele está perguntando, esses pontos estão na mesma linha ou não? Se estiver na mesma linha, falso. Se não estiver na mesma linha, verdadeiro. E uma maneira rápida é o seguinte, repara que o eixo x está em PA, né? 2, 3, 4. Então, o x está subindo uma unidade. E o que a gente tem que ver é que o y está caindo 2 unidades. Ou seja, se o x está em PA, se os coeficientes de x estão em PA e os coeficientes de y também estão numa PA, mesmo com razões diferentes, então estão na mesma reta. Tá? Estão alinhados. Tá? Então, isso aqui seria uma observação rápida para declarar que isso aqui é falso. Tá? Então, mas professor, isso aí é brincadeira, por acaso era 2, 3, 4, se fosse 2, 3, 5, o que eu teria que fazer? A conta. Então vamos fazer aqui a continha rapidinho, só para ver que é rápido mesmo. Que a gente faz o seguinte, a gente pega y igual a x mais b.
Então, o que a gente vai fazer é, vou determinar a equação da reta, que une esses dois pontos, e depois eu vou verificar se o 3, 1 está. Simples assim. Então, o que acontece é o seguinte, 2, 3. Então, a gente vai fazer y igual a 3 e x igual a 2. Depois, a gente vai fazer y igual a menos 1 e x igual a 4. Então, temos um sisteminha linear. Então, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou pegar o de baixo menos o de cima. De baixo menos o de cima vai dar menos 4. De baixo menos o de cima é igual a 2a. Em outras palavras, a é igual a menos 2. E se o a é igual a menos 2, a gente substitui aqui, por exemplo, e nós temos que o b ele é igual a 3 menos 2a. E isso aqui é igual a 7. Menos 2 vezes 2, mais 4, e assim vai, né? Então, nós temos que a equação é y igual a menos 2x mais 7. E a gente vê que quando x igual a 3, bom, rapidinho a gente faz a conta, o y é igual a 1. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o 3, 1 também pertence a essa reta. Então, portanto, isso é falso. Bom, só com essas duas afirmações já dava para descobrir que era a alternativa A. Tá? E o que acontece, então, portanto, que essa afirmação 1 é verdadeira. Então, vamos agora fazer essa conta. E por que é polêmico? Olha, o lugar geométrico do ponto médio de um segmento AB com comprimento L fixado, deixa eu descer isso aqui, né? Cujos extremos se deslocam livremente sobre os eixos coordenados em uma circunferência. Por que eu disse que é polêmico? É o seguinte. Aqui, nós vamos ter os nossos eixos coordenados. Vou fixar, temos duas interpretações, principalmente sobre a fala livremente sobre os eixos coordenados. A primeira interpretação, e o da banca, é que um dos pontos está sobre o eixo x e o outro ponto está sobre o eixo y. E o que eu vou fazer é o seguinte, pensa isso aqui como uma escada encostada na parede. Se eu descer um pouquinho, o A vai deslizar lá mais para o outro lado, e o que a gente vai fazer é sempre ficar pegando o ponto médio de cada um deles, de modo que vai dar uma figura por aqui. Por quê? Porque também o B pode ficar por aqui, pegar o ponto médio, ou vir por aqui, o A também pode ficar na esquerda. Ou seja, vai dar uma volta aqui em alguma coisa. Se vai ser circunferência, eu tenho que provar. A parte que eu vou dizer que é ambígua é que você também pode interpretar que sobre os eixos coordenados, o A e o B podem estar no mesmo eixo coordenado. Em outras palavras, pode acontecer de aqui está o B e aqui está o A, e eu ficar deslocando, vamos dizer, minha escada horizontalmente, né, para lá. E se eu ficar pegando o ponto médio, ficar marcando, eu vou pegar o eixo X todo, o eixo Y todo e também essa circunferência. Então, provavelmente o erro tinha que ter escrito aqui contém uma circunferência. Se tivesse escrito contém, estava preciso esse texto. Mas não está. Então, tem essa ambiguidade que é meio perigosa. Mas, enfim, a questão não foi anulada, não aconteceu nada disso. Então, vamos provar as coisas, né? Então, como que agora, sabendo que a interpretação é aquela dos eixos coordenados, como que a gente faz? Bom, a gente vai primeiramente pegar um ponto xy, que está no lugar geométrico. Tá? E eu quero achar uma equação do ponto xy. Como que ele funciona? Funciona da seguinte maneira. Eu vou procurar um segmento, tá? Vai existir um segmento de comprimento L. Não sei se eu troquei o A ou o B, agora eu não lembro. Mas eu sei que esse comprimento aqui, ele é L, e eu peguei exatamente o ponto médio. O XY é o ponto médio dele. Agora, que ponto é esse? Esse ponto aqui eu vou chamar de 0A. Esse ponto aqui eu vou chamar de B0. Vou relacionar AB com x e y. E a informação que eu tenho também é que A ao quadrado mais B ao quadrado ele é igual a L ao quadrado. Então, quem é o x e o y? Se o x e o y é o ponto médio desse segmento aqui, então, em particular,
o x também é o ponto médio dessa sombra aqui. De maneira bem simples, eu sei que o x ele é igual a b sobre 2 e o y ele é igual a sobre 2. E qual é a circunferência que vai ter que aparecer? Olha, tem essa equação, então, ou seja, a gente tem que o b ele é igual a 2x e nós temos que o a ele é igual a 2y. E daqui nós temos que 4x ao quadrado, vamos levar todo mundo ao quadrado, mais 4y ao quadrado, ele é igual a L ao quadrado. Em outras palavras, x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a L sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado. E com isso, isso aqui vai ser uma circunferência. Tá? Isso vale para qualquer x, y e para toda a volta. Então, na verdade, é uma circunferência de raio exatamente a metade, que era o esperado, né? Porque em algum momento, isso aqui vai ficar o A e o B vão ficar assim. Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o comprimento L, e a metade é L sobre 2. Tá, então, é isso que ele queria fazer. Portanto, essa afirmação ela é verdadeira, e sendo verdadeira, o item correto, a alternativa correta, é a alternativa A. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.